Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue nos abençoando hoje, agora e por todo sempre, né? Bom, meus irmãos, hoje eu tô estranha, né? Diferente. Eu dei um jeito naquele cabelinho feio meu e pus umas trancinhas, meio igualzinha da minha irmã. Mas o importante não é isso, não. Né? É importante, meus irmãos. O óculos é o do meu esposo, ele tá ali, eu trocando a lâmpada que tinha queimado. Hoje é domingo, né? Hoje é dia de eu fazer as coisinhas em casa pra mim, que eu não dou conta de mexer. Bom, meus irmãos, então, aí eu peguei o óculos dele também, porque o meu tá um pouquinho ruim por enquanto. Então, meus irmãozinhos, é o seguinte, hoje me deu uma vontade imensa de falar com vocês, mas não através do estudo, assim, que a gente tem pegado, estudo todos os dias e tem acompanhado. E veio na minha cabeça hoje de pegar um estudo diferente, de colocar, de abrir o Evangelho numa parte diferente. E é isso que eu abri. Eu vou ler para nós todos. Convidar os pobres e os estropiados. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que convidará, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os vossos parentes, e nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu reino. E assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes uns festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vos retribuir. Pois isso será a retribuição na ressurreição da justiça. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Então, o que eu pude tirar para mim, meus irmãos, desse ensinamento? Será que Deus está chamando a atenção para nós, das pessoas que têm algum defeito físico? Imagina Deus fazer uma coisa dessa, ou Jesus, né? O seu porta-voz divino, né? Colocar para nós e vir orar através de juntar aquele tanto de gente e falar dessa forma. Ao contrário, né, meus irmãos? Jesus queria que todos estivessem bem e que naquela época, na verdade, como a gente sempre falou, Jesus falava por parábola. Ele contava uma história para que a gente pudesse compreender. Perdoa meu esposo, meus irmãos, às vezes vocês não estão acostumados com isso, mas hoje é domingo, eu não tenho como falar para ele não fazer. Ele está em casa e está descansando, vocês me perdoem. Eu não posso tirar ele do descanso dele. Então, o que Deus faz? O que Deus queria, Jesus queria naquele momento explicar para nós. Então, ele pega aquela história e olha a situação do momento, a configuração de tudo que ele está vendo, de tudo que as pessoas que estavam ali estavam vendo, né, um todo ali, e explicava para eles. Que quer dizer que mais tarde, hoje, através do Evangelho de Lucas, né, no capítulo 14, versículo 12 e 15, a gente poderia ver
né? Isso significa que estava catalogado. Então, meus irmãos, o que ele queria dizer com isso? Ele estava ofendendo aquelas pessoas que estavam ali junto com ele? De maneira alguma, meus irmãos. O que Jesus queria dizer com isso era para mostrar para eles e para nós que estávamos ouvindo e vendo a situação num todo hoje, através do pensamento, que a gente sabe que as pessoas hoje que têm algum defeito físico jamais depende de algum de nós, né? A não ser criança, a não ser um deficiente idoso, né? Uma criança deficiente. Esses, sim, são capazes de ter a necessidade de um adulto por perto para se movimentar ou para conseguir alguma coisa que quer que seja, né? Que, na verdade, nós sabemos que eles têm uma independência enorme, melhor do que a nossa. Inclusive, quando está fora dos seus veículos, em casa, a gente vê aquelas meninas, né, mulheres, limpar sua casa numa condição que a gente acha incrível, né? Quantas vezes a gente já viu através de internet, através, assim, do YouTube, né? A gente vê algumas filmagens, né, que são mostradas de pessoas fazendo o seu serviço, como comem, maravilhosos. Gente, são pessoas que se superaram e mostra para nós como que é a vida, que é para a gente levantar, que a gente tem tudo e pode fazer. Por que que a gente não faz, né? Com as deficiências, com as doenças e tudo, mas a gente ainda chega lá. Deus sabe por quê. Então, meus irmãozinhos queridos, não é sobre isso que Jesus fala, né? O que Jesus está chamando a atenção para nós é que quando nós demos um festim, quando a gente der uma festa, é que é para a gente convidar, não é só os nossos parentinhos, né, que a gente ama, que são os nossos parentes de dentro de casa, de sangue, os nossos vizinhos, porque na verdade também, que se a gente for fazer, não vai nem caber, né? Porque na palavra de Jesus, na ideia de Jesus, quando a gente for fazer, a gente tem que fazer para todos, não é só para um, né? Isso que significa o festim, né? Ele chama todos, né? Inclusive festim de núpcias, né? É para todos, é para quem estiver por perto e para quem estiver andando e quem estiver indo e alguém convidar, vamos, aí vem todo mundo, né? Então, era assim, meus irmãos, e é assim a palavra de Jesus. Ele fala que para nós, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, vivia presa à sua terra, vinculada à sua parentela, era por conseguinte um homem circunscrito, limitado em seus objetivos, confinado em suas aspirações. Aí veio o Senhor, pela voz das poderosas entidades que se comunica pela voz direta, né? Porque a gente sabe que existe exatamente a voz que chama Moisés, né? E fala com Moisés, né? Chama pneumatofonia para nós espíritas, né? Aliás, não é para nós espíritas, não. Tá aí para todo mundo, quem quiser ouvir, né? Para a humanidade inteira, né? Pneumatofonia retira da mesopotamia para o cumprimento justo ao heróico povo hebreu de elevada missão fraternista. Olhe só, meus irmãos. Retira-o da sua terra, da sua parentela e de sua família para confiar-lhe uma família maior e numerosa, descendência incontestável como as estrelas. Olha para o céu e conta, e podeis as estrelas. Depois acrescentou, e assim será a sua descendência.
E Jesus, então, meus irmãos, quando ele estava ali com todas aquelas pessoas, conversando com aquela voz maravilhosa, mansa, gostosa, que dá vontade de ir até lá, como se a gente pudesse chegar e pegar Jesus no mesmo tempo, né? Ai, quem dera se a gente tivesse essa condição, né? De ter vivido na mesma época, no mesmo tempo, e estar ali junto dele e ouvir aquela voz mansa, tranquila, conversando, explicando, ajudando, né? Então, meus irmãos, o que, que ele fala quando ele está ali junto com aquelas pessoas? Aí vem seus irmãos, né? Sua mãe, correndo, pedindo para ele: Ô Jesus, cadê você? O que, que você está fazendo aí? Vamos embora. Aí ele olha para frente, para os lados, ao todo, e fala para todos: quem é teus irmãos? Quem é tua mãe? É Jesus falando conosco, meus irmãos. A mãe dele, é claro que a mãezinha do coração, jamais ele desfaria daquela mãe maravilhosa que seria eterna, a que deu a oportunidade para ele trazer para nós todos esses ensinamentos e nos ajudar a trazer esses entendimentos para a humanidade inteira, que isso não é para mim, para você, é para todos nós, meus irmãos. Ele fala, é para todos nós, né? Quem são seus irmãos? Somos nós. É nós, ele está falando de nós, né? E a mãezinha dele continua sendo a mãe. Os irmãos também continuam sendo os mesmos irmãos. Eles continuam mais irmãos ainda, porque pela parentela espiritual é para sempre, é laços eternos, né? Então é isso que Jesus quer explicar para nós, meus irmãos. Cuidado, a gente faz tudo que está no nosso alcance, né? Ajuda todo mundo, faz tudo que está ao alcance. E o que a gente faz? O que a gente faz? De repente, meus caros irmãos, de repente a gente pega tudo que a gente ganha, né? Assim, de aprendizado e estraga tudo, porque às vezes a gente tira da nossa mesa alguém importante, alguém que Deus gostaria que tivesse ali, porque gostaria que também recebesse aquele alimento. E a gente acha que ele não é merecedor, não só às vezes pela nossa boca, meus irmãos, mas pelo nosso pensamento, pelo nosso entendimento. O que nós estamos fazendo com as pessoas que a gente não gosta, que a gente acha que não gosta, né? Porque às vezes são coisas que a gente vem trazendo, que está guardada no subconsciente do espírito, e a gente vem trazendo aquilo, vem trazendo, de repente vem tudo à tona e a gente explode. Isso é normal, isso acontece, isso é da nossa existência, mas a gente não pode guardar rancor, a gente não pode guardar ódio, a gente não pode guardar desejo de vingança. A gente precisa ajudar, a gente precisa contar com aquelas pessoas como sendo nossa família, laços espirituais eternos. Aí ele fala que para nós, meus irmãos, nenhuma força transformará o cristianismo em religião formalista, convencional ou subordinada a rituais desvitalizada. Ninguém lhe alterará a substância, a feição universalista, abrangente e eterna, divina. O cristianismo não cabe numa redoma, sendo religião do amor. Jesus é amor. Jesus é o tempero essencial de cada religião, Senhor. Jesus, meus irmãos, é o nosso tempero essencial. Sabe quando a gente come que não tá faltando o tempero total da comida? Que não adianta a gente pôr todos os sabores, mas se não pôr o sal, não tem comida. Comida não presta, a gente não tem vontade de comer.
porque não tem o sabor real do amor, que é o tempero universal, é o que é o Senhor Jesus, o nosso cristianismo. O cristianismo é eterno, ele é uma religião geral de todas as religiões, meus irmãos. Não é só de uma, de duas, de três, não. É ela que vai juntar todas universalmente um dia em só sendo uma família, uma parentela só, com um só pensamento, sendo só uma religião, sendo só o principal de todo o motivo, que é Jesus. Então, quando a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho, porque o nosso coração está muito duro ainda, né, meus irmãos? Mas a gente precisa fazer alguma coisa para poder mudar isso. Precisamos tentar mudar a nossa situação, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Às vezes são pessoas boas, pessoas de coração bom, pessoa que faz tudo por todo mundo, mas às vezes falta isso, né? Falta isso. Às vezes a gente precisa mudar o coração, mudar o pensamento, mudar a maneira de pensar. E a gente não está falando para ninguém, não. Estamos falando para mim mesmo, meus irmãos, porque eu tenho dificuldade. Eu estou passando por dificuldade nesse sentido. Então, eu peguei o evangelho hoje, abri aí. Entendeu, meus irmãos? O que sai para mim? Sai exatamente. Não sabe o que é a vossa mão esquerda. Não saiba aqui. Eu tenho que ler, porque senão eu falo errado. Eu tenho uma dificuldade, e só Deus sabe da minha dificuldade. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Né? E aí, meus irmãos, sai para nós essa parte, né? O festim. É Jesus que fez, né? Quando ele veio, ele fez essa festa. Então, ele fez e chamou. Sendo uma religião do amor, é por conseguinte a religião cósmica. Eis que o amor é a força que rege o universo em todas as suas manifestações visíveis e invisíveis, objetivas e subjetivas, universal, físico, universal moral, universal mental. O cristianismo nunca foi, não é e nem será jamais movimento condicionado à família, grupal, racial, nem por planetário. Assim, a sua essência odora não só a terra, um mundo onde a divina bondade nos situou presentemente. Não exerce sua influência apenas nos orbes em que gravita em torno do Sol. O cristianismo, filosofia do amor universal, aromatiza e vivifica os bilhões de planetas que rolam no infinito de Deus, o Pai Celestial, pela voz direta de seus iluminados servidores do plano extrafísico, principalmente, vem com ternura, desde os primórdios da humanidade, procurando dilatar o nosso entendimento, ampliar nossa capacidade efetiva, despertar-nos para o altruísmo, libertar-nos, enfim, dos acanhados preconceitos de família, grupo, crença, raça. A maneira do velho Abraão, o homem terrestre precisa deixar sua terra, sua parentela e integrar-se na grande família universal, tão grande, tão numerosa quanto as estrelas que rugem nas constelações distantes. Não pode ser contadas.
o homem que deixa subjetivamente, filosoficamente, mentalmente a sua terra e sua parentela, não as repudia como pode parecer. Longe disso. Estima-se com a mesma intensidade, com a mesma outras terras e outras gentes, porque sabe que o menor pedaço de terra que de a terra a criatura que nasceu no ponto mais distante do globo pertencem terra e criatura a Deus, que é também o seu Criador. Oh, meus irmãos, é isso que a espiritualidade vem mostrar para nós, vem nos ensinar, são ensinamentos já antigos, né? Por que a gente tem essa dificuldade de colocar no coração, na cabeça, nos pensamentos e envolver o pensamento nesses sentimentos que nos ajuda a evoluir, a crescer, a ser melhor e vem fazer com que a gente seja pessoas e espíritos melhores. Olha só, ele fala. O que é ser altruísmo? O altruísmo é ser uma pessoa boa, né? É dilatar os seus sentimentos melhores aos outros. Meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, que é ser boa, ser caridoso, né? Que a gente está fazendo um bem à humanidade, um bem à família, um bem não sei a quem. Não, de jeito nenhum. Quando a gente faz um bem a alguém, a gente está fazendo um bem para nós mesmos, nós estamos fazendo aquilo porque o nosso coração está pedindo, porque o nosso coração sente feliz de estar fazendo aquilo. Porque quantas vezes, né, a gente pode já ter vindo, já ter tido essas oportunidades de ter demonstrado, não é para os outros, meus irmãos, mas para nós mesmos, que podemos ser melhor, né? E a gente acaba deixando de lado as nossas oportunidades de crescimento, de evolução. A Terra é uma escola, portanto, a gente não veio cá passear, meus irmãos. Nós não viemos aqui para se deliciar com as coisas boas, mas a gente veio fazer um estágio, o espírito vem fazer um estágio aqui na Terra. Se for um espírito pequeno ainda, menor, que veio aqui poucas vezes, ele está ainda em condições menos, né, de poder ser, de aprender menos. Mas tem espírito aí que já está bom, que já voltou, que já está ótimo, que já está fazendo coisas, né, e continua errando e não quer mudar. E nós precisamos desse tempo para mudar, meus irmãos. E as pessoas que estão do nosso lado não são nossos inimigos, são os nossos parentes espirituais. São laços do Espírito, meus irmãos. São quando Jesus fala dos coxos, dos estrupiados, dos aleijados, eles não estão falando do corpo físico nosso, não. Ele está falando da nossa mente, dos nossos sentimentos, que estão dessa forma, nessas condições. Nós não temos vontade de fazer nada em favor de ninguém. Nada. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz por nós mesmos. E quando fazemos por nós mesmos, olha lá se fazemos pela nossa família. Às vezes nós fazemos por aqueles que estão ao nosso lado, mas fazemos para nos sentir bem, para não ver eles ali e não sofrer junto com eles. Não é isso que Jesus está pedindo. Não é isso que o nosso espírito está pedindo, porque na verdade não é Jesus que pede para nós, não, meus irmãos. Não é Jesus, não é
Deus que está pedindo, Deus escreveu e Deus colocou a gente aqui para a gente evoluir, né? Ele pôs uma lei divina e deu todos os... Nossa, para trás lá, que a gente sabe o que aconteceu. Gente, da onde que veio esses ensinamentos? Quando foi que Abrão viveu? Para onde é que foi Abrão? Para onde que foi a sua descendência? Ainda somos nós ainda, meus irmãos. Somos nós essa descendência ainda. Nós não mudamos, não. Nós não morremos ou desaparecemos, nós aumentamos. E estamos aqui. Estamos aprendendo ainda. Começamos com ele, com seus ensinamentos. Estamos aqui hoje tentando ainda aprender, então ainda estamos ainda tentando ficar de pé, tentando ainda engatear com seus ensinamentos. Entenderam, meus irmãos, o que está acontecendo com a gente? De quem que realmente Jesus estava falando? Jesus estava falando de nós, do nosso coração, dos nossos pensamentos, que ainda assim, desse jeito, dessa maneira... Nosso pensamento está faltando pedaço, que a gente não sabe nem onde colocou. A gente picotamos todos, né? O nosso espírito tanto, que a gente não sabe onde colocou os pedaços. E os pedaços estão na cabeça e junto de cada pessoa que estão próxima de nós, que estão na nossa vida, para que a gente, junto a elas, vai lá e junta esses pedaços de volta para pôr nosso espírito para inteirar. Entenderam como que é a situação? O que Jesus quer ensinar para nós? O que Deus nos mostra para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir? Nós picotamos o nosso espírito em outras condições, em outras situações, erramos, não demos conta de consertar os erros, então pedimos oportunidade em existências diferentes. Estamos aqui hoje de novo, ainda continuamos coxos ainda, cegos ainda para o futuro, para a espiritualidade, para a vida eterna, que está aí, a vida é eterna. Aonde ficou Abraão, meus irmãos? É só pensar. Abraão ficou lá atrás. Aonde ele está? Ele está em algum lugar na nossa existência, porque nós ainda fazemos parte da sua parentela. Olha só. Abraão, numa demonstração de fé, da fé que não encara a razão face a face, ergue o cutelo contra Isaque, seu amado filho, para entregá-lo ao holocausto. E sem dúvida, o homem de ontem. Olha só, meus irmãos. Será que era isso que Deus queria que Moisés, que Abraão fizesse? Para mostrar que tem fé, que tem coragem de demonstrar sua fé? Não. Isaac ficou lá, vocês sabem que está na história, conta também. Tem um pedaço de Isaac lá, a parte de Isaac, que faz parte da história, né? Mas ele ergue o cutelo, é o pescoço de Isaac que ele tenta cortar. Por quê? Mas ele não queria fazer isso. Ele não queria, porque era seu filho amado, seu filho querido. Ele fez tudo que estava no seu alcance para que Deus pudesse autorizar e deixar com que ele recebesse aquele filho, que ele não tinha filhos. Era o seu único filho, amado, esperado por tantos anos, por tanto tempo, que Abraão viveu tantos anos que a gente nem sabe. Eu não sei contar para vocês, eu não lembro da história, eu não sei contar.
Mas quanto tempo Abraão tinha mais vida do que nós. Hoje a gente vive. Na época do meu pai, meus irmãos, pessoas viviam até 60, 70 anos possível, no máximo. Hoje não, hoje a gente chega até mais de 100, graças a Deus. Mas na época de Abraão, a gente sabe que ele passava até dos 200 anos. A gente vê na história. Olha quanto tempo Abraão vivia com a sua esposa e não tinha um filho. E tentou ter esse filho todo esse tempo. O maior sonho dos dois, as melhores esperanças deles é esperando esse filho. Aí, o que Deus faz? Deus fica cutucando ele, porque ele queria que ele mudasse. Ele não queria que ele ficasse ali só naquele pedacinho ali, cavucando terra, ou sei lá o que, caçando, sei lá o que. Deus queria que ele movimentasse, que ele buscasse outras pessoas. É ou não é? Não, porque o mundo não era só ele, não, meus irmãos. Tinha mais gente naquela época que estava em algum lugar do mundo, porque o mundo sempre foi mundo. Assim como Abraão estava ali e Deus estava chamando ele para salvar o mundo, tinha muito mais gente por aí em algum lugar, serrando e precisando de ajuda, precisando de ensinamentos, de entendimento de um pai como Abraão. Então, por isso que ele chama Abraão e faz com que Abraão tenha uma consciência e chama através do seu filho a fé e a razão. Aí ele fala que quer o filho de volta, né? Que quer o menino de volta, que é para ele. O que ele faz? Gente, ele sofre demais. Ele sofre tanto. Só nós, os pais, meus irmãos, porque eu sei que eu já tive filhos. Eu sei. Ele sofre tanto, ele sofre tanto. Ele não sabe o que fazer, mas ele tinha que entregar aquilo para Deus, ele tinha que entregar a confiança dele para Deus e falar: não, mas eu confio no Senhor, Pai. É o Senhor tudo para mim. Se o Senhor me confiou o meu filho, eu também te devolverei ele. Mas no exato momento em que ele vai fazer a situação acontecer, meus irmãos, o que acontece? Deus fala: não, precisa não. Você já demonstrou sua fé. A sua fé é a sua coragem de fazer o que eu quero. E o que eu quero é que você vá e conte a parentela do mundo, que você vai ter mais descendentes através de Isaac. Aí, meus irmãos, e hoje, quem são essa família de Isaac? Quem são esses filhos? Quem são as parentelas dele, de Abrão? É nós, somos nós hoje ainda. Ainda fazemos parte da história, ainda é essa história que nós contamos. Isso significa que nós ainda podemos contar que estamos no mesmo mundo e não saímos do mesmo lugar. Continuamos coxos, cegos e aleijados dos sentimentos e dos pensamentos também. Porque nós não abrimos o pensamento para aprender coisas boas. Nós só pensamos em coisas que vão acabar junto com o nosso corpo. Nós só queremos as festas do mundo, né? Que é importante para nós, meus irmãos. Não vamos mudar disso. Nem Jesus, nem Deus não estamos falando para nós não fazer festa, não. Não festejar, não. Não é isso, não. Ele está pedindo que a gente faça a festa, sim, mas que a gente faça uma festa onde a gente não se desfaça de ninguém, que a gente seja quem a gente é, onde a gente estiver. Numa festa, num velório, não sei onde a gente estiver, meus irmãos, que a gente seja um só, a mesma pessoa, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, com a mesma fé no nosso Pai.
Entendeu? É o que o de Jesus, é que Deus tem mostrado para nós na história e conta para nós na história e fala para nós que é para a gente continuar, né, seguindo em frente. E temos Estevão, né, que a gente não fala de Estevão na história. Ele foi sentenciado à morte. Quem foi Estevão, meus irmãos? Vocês lembram de Estevão? Estevão, ninguém lembra de Estevão, né? Porque o coitado do Estevão nem aparece na história. Quando a gente fala mais de Paulo de Tarso, né? E Paulo de Tarso é o que é hoje. Podemos falar que Estevão fez um pedacinho de espírito do Estevão, fez parte do crescimento evolutivo de Paulo. Por quê? Porque Estevão morreu apredejado, porque na época Paulo, né, o Saulo, ele era Saulo, né? O Paulo de Tarso, ele era Paulo de Tarso, né? Ele era doutor da lei na época. Então, o que ele fez? Nós não estamos julgando, nós estamos contando a história, né, meus irmãos? O que ele faz? Estevão era cunhado dele, se a gente for falar hoje em dia, tá? Estevão, ele era irmão da menina que ele amava, a pessoa que ele conheceu aqui, apaixonou e amou. No primeiro momento, ele não teve, assim, condição de ficar com ela naquela existência, mas eu espero a Deus que eu sou uma pessoa, assim, meio romântica. Eu leio Estevão, Paulo Estevão ainda. Então, eu sou uma pessoa meio romântica e como eu sei que a existência não acabou ainda, né? Eu sei que a nossa existência jamais vai acabar. Eu espero que nesse meio tempo ele teve condições de poder ter reencontrado esses laços desse amor no futuro, né? Porque foi lindo o amor que ele tinha pela... Ai, Jesus, como que eu vou lembrar o nome da menina agora, gente? Esqueci. Não podia ter esquecido para contar para vocês. Mas numa oportunidade que eu tiver falando de Estevão ou de Paulo de Tarso, eu posso até lembrar ou escrever o nome dela para falar para vocês. Mas eu não sei porquê, por incrível que pareça, a minha bateria tá acabando e não tava, não. Tá ficando muito escuro aí, não tá? E vocês me perdoem, não sei se vai dar para continuar por muito tempo. Então, vai ficar um pouco escuro, mas vamos terminar aqui. Já estamos quase terminando, tá? E eu espero dar para nós continuar. Então, meus irmãos, se eu lembrar o nome dela, eu vou contar para vocês. Quem era o Estevão? O Estevão é aquela pessoa que ele sentenciou à morte, por causa que Estevão e o pai dele faz parte da história, né, do cristianismo. Se vocês lerem Paulo de Tarso, vocês vão ver. Ele é apedrejado e morre apedrejado, porque ele tinha tanta fé em Jesus, meus irmãos. Ele tinha tanta certeza em Jesus, essa confiança, sua fé era tanta, que ele se deixou matar, sem ter nenhum tipo assim de culpa de nada, entenderam? Faz parte da história, faz parte, é como se ele fosse crucificado, mas no caso dele foi apedrejado pela fé que ele tinha, né? Ele, o pai dele, só que eu não me lembro como o pai dele foi morto, mas a irmã dele continuou ainda. E aí a paixão do Paulo continuou, viu, meus irmãos? Mas infelizmente ele teve que guardar para ele, porque ele teve também que escolher a sua família. Quer ver, ó? A parte do Estevão sentenciado à morte, apredejado,
vertendo sangue por todo o corpo, o semblante esfacelado, confiando-se ele mesmo sereno, imperturbável ao sacrifício e, sem dúvida, ao homem de amanhã. O primeiro preserva a sua vida e entrega do próprio filho, que é Abraão. Segundo, entrega a própria vida para salvar a de muitos, né? O segundo, que ele quer dizer que é Estevão, entrega a sua própria vida para salvar de muitos, quer dizer, faz parte da nossa história, para nos salvar também, faz parte do sacrifício que Jesus fez, entenderam? Estevão fitando a Jesus, cujos olhos pousavam com amargura em Saulo, rogava compreensão para seu implacável verdugo. Então, nos seus pensamentos, né? Senhor, não lhe imputes esses pecados. Ou seja, ele, como Jesus, pede que esse pecado, o que ele fez com ele naquele momento não fosse contado para ele, né? Porque fazia parte da história. E é um amor, né, tão grande, né, que a gente sente que ele não queria que o próprio Saulo, quando tivesse consciência do que fez, não sofresse. Infelizmente, ele sofreu sim, viu, meus irmãos? Infelizmente, a morte dele, física, foi tão implacável, tão... Deus que livre, guarde. Felizmente, quando sua extrema... Ah, sim, a história, é a irmã dele. Olha só, graças a Deus. E quando a sua extremosa irmã Abigail lhe apresenta o algoz por noivo, leiam Paulo Estevam, meus irmãos, vocês não vão perder não, viu? É um livro muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu estou lendo, eu não paro de ler nunca, faz parte, viu? Às vezes eu não consigo filtrar de imediato os pensamentos de crescimento que tem ali, mas a gente vai captando aos poucos. Então, é um livro para a gente continuar lendo a vida inteira, não é para a gente parar, não. Tá? Abigail lhe apresenta o algoz por noivo, que é o Paulo de Tarso, que na época era Saulo, né? Por depositário de suas juvenis esperanças. É ele pensando no momento em que foi apedrejado, viu, gente? Tem as forças ainda de dizer: Cristo os abençoe. Não tenho teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés e até o fim. Quando acontecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, se for ele com a companheira amorosa e fiel. Estevão simboliza, indubitavelmente, um homem de manhã, guarda no peito a fé iluminada pela razão, que possui no cérebro a razão sublimada pela fé e vira seu rosto como se fosse um de um anjo. Então, meus irmãos, no momento exato, né, quando ele está, assim, quase desfalecendo, ela com ele no colo, ele fala tudo isso para ela nesse momento. Então, ele chama atenção para ela, não do causa que está acontecendo aqui naquele momento, né? Para que ela recesse aquela situação, que ela amasse ele, que ele já tinha aceitado e já tinha perdoado ele. E que era para lembrá-la, né? Para ela lembrar que ele só estava fazendo o que estava fazendo por fé a Moisés.
É isso que Paulo estava fazendo naquele momento. Ele acreditava nas leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então ele queria combater, né, tudo isso ali do jeito que fosse. Então, como doutor da lei, ele fazia a lei. Entenderam, meus irmãos? Então ele era implacável mesmo, ele queria, ele tinha sangue nas veias de conseguir o que ele estava fazendo, os ideais que ele tinha, que era o crescimento, a evolução eterna, que era os ensinamentos de Moisés, ele tinha aquilo em mente. Então, os bens que ele tinha eram os 10 mandamentos, mas ali, reprimido, né? Não tinha nada a ver com Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Então, os ensinamentos que ele tinha, ele jogou ali. Ou então, hoje acabou, meus irmãos. Hoje não é mais assim. Não tem mais isso. Aí, o que acontece? Ele fala, esquece tudo isso, minha irmã. Vai em frente, siga seu noivo, seja fiel a ele, assim como ele é a Moisés, porque ele é fiel a Moisés, ele segue Abraão, ele acredita em Abraão. Ele segue Abraão e ele vai seguir Jesus até o fim, eternamente. É isso que é Paulo de Tarso, meus irmãos, nos defeitos que ele cometeu. Então, é isso que tem a ver com a gente também, não é o que nós cometemos no passado, o nosso espírito cometeu no passado, é o que nós podemos vir a melhorar para o nosso futuro, melhorar o nosso espírito. É nós termos a capacidade, nós temos essa razão, essa fé, para poder a gente seguir em frente e consertar em nós os pedaços que nós picotamos. E levar para frente, meus caros irmãos, e consertar em nós e não nos outros. Sabe aquela velha mania que a gente tem de olhar no espelho e ver que está errado com a gente? Para seguir em frente? Não, vai de cara. Vai. Não precisa se consertar fisicamente. Conserta-se dentro de você. Dentro de você. É seu espírito que precisa mudar. Se transformar. E aceitar todo mundo que está à sua volta. Não tem inimigo. Nós é que fazemos os nossos inimigos. É a gente que discute, é a gente que não aceita, é a gente que quer que as coisas sejam da nossa maneira. E nós convivemos em conjunto com outras pessoas. Então, não tem como, meus caros irmãos, da gente ser egoísta. Temos que estender os nossos sentimentos, sim. Olhar os nossos parentes de laços de sangue como sendo a oportunidade dos parentes antigos e mudar os nossos sentimentos de agora. Deixar de odiar, deixar de tomar raiva, de ter rancor. Eu não digo de vocês, eu estou falando que eu também sinto. E eu falo para mim. E o evangelho de hoje não vem chamar atenção só de vocês, do mundo, não. De mim, principalmente. E da minha boca grande que está falando com vocês. Porque eu peço desculpa se de alguma forma eu ofendi, querendo trazer a vocês as coisas boas que eu recebi, né? A mudança, né, do visual que tá estranha, que eu fiquei estranha, não gostei, mas assim, para mim. Mas é linda, né? A pessoa que fez, muito obrigada. Mas assim, eu fiquei com a cara muito redondona, gorda. Me perdoe, isso não tem nada a ver com o evangelho, não, tá? Com a mudança que eu fiz, não. Eu quis foi arrumar um jeito de não ficar assim, estava muito ruim, né, meu cabelo.
Então, eu queria mudar minha aparência para agradar também a vocês que estão aí do outro lado, né? Para que vocês também gostassem do que estivesse vendo. Me perdoe se eu não gostei, se vocês também não gostou. Mas eu não gostei do trabalho da pessoa, não. Pelo contrário, ela foi maravilhosa. E eu fiquei assim, sabe? Eu devia ter... Sei lá, a gente quer mudar alguma coisa dentro de nós. A gente quer mudar alguma coisa dentro de nós e acaba mudando, né, por fora, né, meus irmãos? E é isso que a gente precisa tentar evitar, tá bom? Então, é isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Inclusive, o meu esposo está aqui do lado, ele parou para conversa, para escutar, porque ele gosta de ouvir. E não tem realmente nada a ver, mas é porque os momentos acabou, né? Eu já acabei de comentar o que eu precisava de estudar. Então, eu tenho que dar assim, é porque eu preciso passar para vocês, sim, tudo que acontece, tá? E isso também aconteceu de diferente. E muito obrigada, meus irmãos. Beijo. Me perdoem se eu ofendi alguém, tá? Não foi por minha intenção. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, tá? Olha, escureceu e a gente nem percebeu. Ficam com Deus. Deus abençoe a todos, que encontre todo mundo bem.